Olá a todos, meu nome é Isabel Cristina, sou editora de Infecto do Portal Afya e a gente vai falar hoje sobre febre maculosa, que é um importante diagnóstico diferencial de doença febril aguda que a gente tem aqui no Brasil. Vamos começar com um caso clínico. Um homem, 34 anos, sem comorbidades conhecidas, procura atendimento médico devido à febre alta de 39 graus, iniciada há 5 dias, acompanhado de mal-estar, queda do estado geral e cefaleia. No dia seguinte ao início da febre, evoluiu com dor abdominal, náuseas e vômitos. Hoje, ou seja, 5 dias de quadro, ele iniciou com um racho cutâneo não prodigioso em tornozelos e pernas. Refere que uma semana antes do início dos sintomas, ele visitou uma área rural onde teve contato com animais e com vegetação. E nesse período ele não fez uso adequado de repelentes. Ao exame, ele estava num regular estado geral, orientado no tempo e no espaço, anictérico, acianótico, mas hipocorado, levemente desidratado e eupneico em ar ambiente. Os sinais vitais, ele tinha uma pressão de 110/70, uma frequência cardíaca mais elevada de 110, frequência respiratória de 17 e uma temperatura de 38,7. Ao exame físico, na avaliação dos sistemas, o aparelho cardiovascular e respiratório não tinha alterações significativas, mas ele tinha um abdômen que era doloroso, palpação profunda, difusamente, sem sinais de irritação peritoneal. E em membros inferiores, a gente podia observar a presença de um racho eritematoso maculopapular em tornozelos e pernas, com a presença de algumas petequias. Em relação aos exames laboratoriais, a gente podia observar que ele tinha uma discreta anemia, uma hemoglobina de 11, um leucograma normal e uma plaquetopenia de 100.000. A função renal era normal, mas chamava a atenção a presença de uma hiponatremia com calemia normal e também um PCR aumentado. Com os exames específicos para o diagnóstico, ele tinha um antígeno NS1 não reagente, um exame de PCR para SARS-CoV-2 também não reagente, anticorpos IgM para dengue, zika e chikungunya não reagentes e uma primeira amostra de febre maculosa, de IgM para febre maculosa, também não reagente. Mas, quando a gente faz a sorologia pareada, a segunda amostra já aparece com 1/256. E aí, com esses resultados, esse quadro clínico, a gente vê e consegue ter um quadro característico de febre maculosa com o diagnóstico confirmado. A febre maculosa brasileira é uma zoonose causada por bactérias do gênero Rickettsia. Rickettsia é o agente etiológico principal, mas a Rickettsia parkeri também é uma outra espécie que está associada a uma doença parecida, só que com um quadro clínico mais brando. Os vetores são carrapatos do gênero Amblyomma e os principais reservatórios que a gente tem são equinos e capivaras, mas cachorros e gatos também podem servir como reservatórios para algumas espécies específicas de carrapatos. É uma doença que tem uma alta letalidade associada, podendo chegar até 60% ou 80% se não tiver tratamento. E por esse motivo, pelo potencial de surtos e a necessidade de um reconhecimento precoce da doença, casos suspeitos são de notificação compulsória imediata. Ou seja, diante de um caso suspeito, mesmo sem um diagnóstico confirmado, você tem que notificar a vigilância em até 24 horas. Em relação à distribuição geográfica no Brasil, os casos se concentram principalmente na região sudeste, especialmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A região sul é a segunda mais acometida, com uma maior frequência de casos em Santa Catarina. A Rickettsia parkeri é encontrada em regiões de Mata Atlântica das regiões sul, sudeste e nordeste. E, como eu falei, ela está associada a quadros mais brandos, sem casos relatados de óbitos por essa espécie. No Brasil, os casos de febre maculosa brasileira concentram-se principalmente nos meses de maio e de novembro, com uma intensidade maior nos meses de inverno e primavera. O quadro clínico, ele se apresenta inicialmente com sintomas que são bem inespecíficos. A febre é um dos principais, em geral uma febre alta, que vem acompanhada de náuseas, vômitos, dor abdominal, também cefaleia intensa, mialgia e artralgia. Depois de mais ou menos, na maioria dos casos, uns 3 a 5 dias desse início de quadro, é que aparece a característica que é uma das características principais e mais características mesmo da febre maculosa, que é a presença do racho petequial ou maculopapular. É importante salientar que, apesar de ser uma marca muito característica da febre maculosa, esse racho pode estar ausente em algumas pessoas. E a ausência do racho não exclui o diagnóstico de febre maculosa.
Diante de um contexto clínico e epidemiológico compatível, você mantém a suspeição de febre maculosa, independente da presença do rash. Com a evolução da doença, a pessoa pode passar a apresentar icterícia, hepatomegalia, esplenomegalia, e o agravamento do quadro ele é caracterizado pela presença de rebaixamento de nível de consciência, crises convulsivas, choque circulatório, arritmias cardíacas e também comprometimento renal com uma insuficiência renal aguda oligúrica e também a presença de manifestações hemorrágicas, podendo culminar com o óbito. Diante da necessidade que a gente tem de reconhecer esses casos o mais breve possível para a gente começar as medidas necessárias, a gente, em termos de vigilância, trabalha com duas definições de casos suspeitos. A primeira, que é todo indivíduo que apresenta febre de início súbito, cefaleia, mialgia e que tenha relatado histórias de picada de carrapato, ou tenha tido contato com animais domésticos ou silvestres, ou tenha frequentado uma área de transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias. E também com a segunda definição, que é todo indivíduo que apresente febre de início súbito, cefaleia e mialgia, seguidas do aparecimento do exantema maculopapular entre o segundo e o quinto dia de evolução, ou com surgimento de manifestações hemorrágicas. Em qualquer dessas duas definições, a gente tem que proceder com a notificação e as medidas de suporte, tanto fazendo a propedêutica diagnóstica, quanto iniciando o tratamento. Como a gente viu, o quadro clínico inicial, principalmente, ele é muito inespecífico. Então, a febre maculosa acaba tendo vários diagnósticos diferenciais. Enquanto a gente não tem a presença do rash, você tem mais aqueles sintomas sistêmicos, os principais diagnósticos diferenciais que a gente tem que pensar são as arboviroses, dengue, zika, chikungunya, e também alguns outros quadros infecciosos, como leptospirose, enteroviroses e algumas infecções respiratórias virais. Na presença do rash, junto com esses sintomas, a gente tem algumas outras hipóteses que também merecem ser investigadas e excluídas ou confirmadas, como meningococcemia, doenças exantemáticas e até causas não infecciosas como farmacodermias. Pensando no diagnóstico, a gente tem alguns métodos que são os mais utilizados. A principal que a gente tem é a sorologia, e o detalhe importante quando a gente vê a sorologia é que é necessário fazer duas amostras. A primeira, inicialmente, os anticorpos IgM, eles começam a ser produzidos por volta do 5º a 7º dia de início dos sintomas, mas a recomendação é que você, assim que suspeita de um caso, você tenha um contato com o paciente, suspeitou do caso de febre maculosa, coletar essa primeira amostra, e o tempo ótimo que é recomendado seria pelo menos até o 7º dia de sintomas. E a coleta é sempre acompanhada de uma segunda amostra coletada posteriormente, 14 a 21 dias depois. E o diagnóstico é dado quando a gente compara os dois resultados. O diagnóstico é confirmado se houver um aumento de pelo menos 4 títulos entre a primeira amostra e a segunda. Lembrando que, como você tem a cinética da formação do IgM, pode ser que se você pega a doença no início muito precoce, essa primeira amostra vai ser não reagente, e aí na segunda amostra que você tem as titulações elevadas do anticorpo IgM contra a febre maculosa. Mas, dependendo do momento em que o paciente apresenta para você, você já pode ter uma primeira amostra com uma titulação positiva, e aí você precisa de uma conversão de pelo menos 4 títulos em relação à segunda amostra em relação à primeira. Outro método diagnóstico possível é o PCR, que pode ser realizado em amostras de soro, plasma ou fragmentos de tecido. No caso, uma parte importante desse diagnóstico pode vir por meio da biópsia, de biópsia de pele, quando você tem a presença do rash característico da doença. E nesses casos de biópsia de pele, é importante que o material deve conter a lesão vasculítica, porque isso aumenta a sensibilidade do exame e a possibilidade de a gente conseguir fazer um PCR reagente, um PCR que detecte a presença da rickettsia. Uma coisa importante que é, devido à alta letalidade dessa doença e a evolução que pode ser rápida para quadros graves, diante de um caso suspeito não se deve esperar a confirmação diagnóstica para iniciar um tratamento. A gente vai coletar todos os exames, enviar para os laboratórios pertinentes, fazer a notificação para a vigilância, mas a gente também, diante de um caso suspeito, vai iniciar o tratamento de forma imediata. E como é feito esse tratamento? A droga de escolha é a doxiciclina, que pode ser usada tanto por via oral ou por via intravenosa, dependendo da gravidade do quadro. Então, casos leves,
a posologia de 100 mg por via oral de 12 em 12 horas, e para casos moderados ou graves é a mesma posologia, só que pela formulação intravenosa que a gente tem disponível no Brasil. O tempo de tratamento é em geral de 7 dias ou por pelo menos 3 dias após o encerramento da febre. Como alternativa, a gente tem o clorofenicol, que é uma droga muito menos utilizada, mas que na indisponibilidade de doxiciclina ou por alguma outra contraindicação, é o antibiótico que a gente tem para fazer. Também, da mesma forma, casos leves podem ser tratados por via oral e casos moderados a graves são tratados por forma intravenosa. O tempo de tratamento, a recomendação é a mesma, principalmente obedecendo esse critério de pelo menos 3 dias de tratamento após o encerramento da febre. Um detalhe importante é que pessoas expostas a carrapatos, mas que não apresentem sintomas, não apresentam indicação de fazer nenhum tipo de profilaxia medicamentosa. Essas pessoas elas devem ser observadas, devem ser orientadas e observadas em relação ao desenvolvimento de sintomas que sejam suspeitos, mas não tem indicação da gente fazer nenhuma profilaxia medicamentosa com o objetivo de evitar que elas sejam doentes. Mesmo quando a gente tem a presença de áreas com que você tenha a circulação comprovada de rickettsia e casos prévios de febre maculosa. Bom, gente, muito obrigada. Esse foi o nosso caso de febre maculosa, espero que vocês tenham aproveitado. Não esqueçam de seguir a gente nos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Spotify e, claro, seguir a gente no portal.